gente, tudo bem? Eu, Maria Eduarda, junto com a Luísa e com a Tamires, vamos apresentar sobre forças intermoleculares. Forças intermoleculares são as forças que mantêm as moléculas próximas entre si. É só lembrar: inter, entre, moleculares, moléculas, entre moléculas. E elas influenciam propriedades físicas como temperatura de ebulição e solubilidade, pois forças intermoleculares são mais fracas que forças interatômicas. Lembram lá em química orgânica, quando aprendemos a calcular o momento dipolar resultante? Quando temos uma molécula apolar, o μ é igual a zero, e quando temos uma molécula polar, o μ é diferente de zero? As forças intermoleculares funcionam baseadas na presença ou ausência da polaridade. Tá bom. E quais são as forças intermoleculares? A gente tem as forças de polo induzido, que é uma interação que acontece apenas em moléculas apolares, onde uma molécula induz a formação de um dipolo nela mesma e, consequentemente, em uma outra. Acontece quando a gente não tem um momento dipolar, o μ vai ser igual a zero, e a gente encontra isso em moléculas diatônicas, como a H2, N2. E como acontece? As moléculas apolares, quando se aproximam, a gente tem uma repulsão dos elétrons, que se acumulam em uma determinada região da eletrosfera, que leva a uma polarização momentânea da molécula. Ou seja, cria-se um dipolo, a qual uma região parcialmente negativa, que fica com a maior quantidade de elétrons, e a outra parcialmente positiva, que fica com a menor quantidade de elétrons. Outras moléculas da vizinhança, pela parte negativa da molécula, que também são induzidas a formar um dipolo, como está mostrando aí um exemplo. As forças de polo-dipolo acontecem apenas em moléculas polares e são uma atração de cargas opostas. A carga positiva de uma se atrai pela carga negativa da outra. É no caso de moléculas, por exemplo, como HCl e HBr. É uma força de média intensidade, mas é maior do que dipolo induzido. Como está mostrando aí no exemplo, o polo positivo do HCl, o H de sigma positivo, está ligado ao elemento mais eletronegativo, o Cl de sigma negativo. E este, por sua vez, está se ligando ao polo positivo H de outra molécula. As ligações de hidrogênio é um caso particular muito forte de dipolo-dipolo. Acontece em moléculas polares que têm uma alta diferença de eletronegatividade, H ligado a FON. É átomos de grande eletronegatividade que promovem a densidade eletrônica do hidrogênio. Um exemplo é a água, o NH3. Nesse exemplo aí da água, o polo negativo, que é o oxigênio, se liga ao polo positivo, que é o hidrogênio de uma outra molécula. É exatamente o H ligado a FON, a buzina, um macete bem antigo. As forças de íon dipolo acontecem quando eu tenho um composto iônico ligado a uma molécula polar. Um exemplo aí está o NaCl em água, que produz o N aquoso mais o Cl menos aquoso. O polo Cn- com carga negativa, ele é um ânion, atrai os polos positivos da água, que são os Hs de sigma positivo. E os polos negativos da água, que são os oxigênios, são atraídos pelos cátions, o Na+. Agora, um resumo. Quando a gente tem uma dispersão de London, a gente está falando apenas de moléculas apolares. Quando a gente está falando de um dipolo permanente com um dipolo induzido, estamos falando entre uma molécula polar e outra apolar. Dipolo permanente, apenas moléculas polares. Ligação de hidrogênio, moléculas com alta diferença de eletronegatividade. Lembra, H com FON. E íon dipolo permanente entre íon
que é um átomo carregado, e uma molécula polar. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada!